Você já reparou como um único beijo pode mudar tudo? Não só a maneira como ele olha para você, mas como ele respira ao seu lado, como te toca, como guarda você na memória muito tempo depois que você já foi embora. A maioria das pessoas acha que um beijo é sobre paixão, química ou atração, mas isso é só a superfície. A verdade é que a forma como você beija um homem molda o quanto ele se sente seguro, desejado e enxergado na sua presença. E quando você entende isso, você para de beijar para agradar e começa a beijar para conectar de verdade. Sou Andréa Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Eu costumava pensar que um beijo era só um beijo, sabe? Duas bocas se encontrando, faíscas surgindo, fim da história, mas eu estava enganada. Em algum momento percebi que existe uma linguagem escondida dentro de cada beijo, uma conversa silenciosa que vai muito além do desejo. É como você diz: eu te vejo, eu te escolho, pode relaxar agora. E esse momento, essa mensagem quieta, consegue derreter até o homem mais forte de um jeito que nenhuma palavra jamais conseguiria. Imagina isso por um segundo. Você está pertinho dele, tão perto que consegue ouvir a respiração dele tremer só um pouquinho. Ele não sabe onde seus lábios vão pousar em seguida. E essa incerteza, essa fração de segundo de suspense, manda um arrepio pelo corpo inteiro dele. Naquela pausa minúscula antes de você tocar nele, tudo desacelera. O ar, os pensamentos dele, até o próprio tempo. Esse é o poder da antecipação. E é isso que a maioria das pessoas nunca aprende a usar. Porque um beijo não é sobre quando ele acontece, é sobre quanto tempo você faz ele esperar por isso. Aquela pausa, aquela bem antes dos seus lábios se encontrarem, carrega mais eletricidade do que qualquer cena de cinema poderia ter. Mas aqui está o ponto. Ninguém te conta que cada lugar que você escolhe beijar fala uma verdade diferente sobre o que você sente. Alguns beijos sussurram desejo, outros revelam respeito, outros criam conforto, admiração ou paz. Cada um toca uma parte dele que as palavras não conseguem alcançar. E se você aprender onde e quando esses momentos importam, você vai entender algo que a maioria das mulheres nunca descobre. Que os homens não só desejam toque, eles desejam significado por trás dele. Aprendi isso do jeito difícil. Houve um tempo em que eu achava que ser passional era o suficiente, que intensidade podia substituir intimidade. Mas a paixão esmaece quando não tem presença por trás. O que fica é como você fez alguém se sentir seguro bastante para se entregar. É isso que torna um beijo inesquecível. Não é o quanto ele é ardente, é o quanto ele parece verdadeiro. Agora, se você está se perguntando, tá, mas como eu faço isso? Fica comigo, porque daqui a pouco vou te mostrar 5 lugares que todo homem secretamente deseja ser beijado e o que cada um desperta dentro dele. Mas antes de chegarmos lá, quero que você sinta uma coisa. Imagina um momento em que você está prestes a beijar ele, sem pressa, sem forçar, só estando completamente presente. Você consegue sentir o coração dele batendo, talvez até ouvir se estiver perto o suficiente. O ar entre vocês vibra de tensão. Ele está esperando. Você está esperando. E naquela quietude, sem fôlego, você percebe que tem todo o poder. Não o tipo que controla ele, mas o tipo que acalma, que centraliza, que atrai sem uma única palavra. É assim que a verdadeira energia feminina se sente. Suave, mas magnética. Gentil, mas impossível de ignorar. Você não está correndo atrás de validação. Você está criando uma experiência que faz ele sentir algo que ele não consegue explicar. É isso que ele vai lembrar. E talvez seja isso que assusta a maioria das mulheres. A ideia de que um momento tão simples possa ter tanto poder, mas é verdade. Todo beijo é um espelho. Ele reflete o que está dentro de você naquele exato segundo.
confiança, afeto, vulnerabilidade, até medo. Ele sente tudo isso. E quanto mais honesta for sua energia, mais o corpo dele responde. É por isso que as mulheres mais irresistíveis não são aquelas que beijam perfeitamente, são aquelas que beijam com presença. Costumava achar que controle era sexy, ser misteriosa, imprevisível, no comando, mas agora não tenho tanta certeza. Talvez o tipo mais ineviante de controle seja aquele que parece natural, o tipo que faz outra pessoa se sentir segura o bastante para se soltar. Quando você entende isso, todo beijo se torna um convite, não uma performance. Não é sobre tirar o fôlego dele, é sobre dar espaço para ele te respirar. Então, antes de você ir para os lábios dele de novo, quero que você lembre disso. O beijo mais inesquecível não é sobre fogo, fome ou até habilidade. É sobre conexão, o tipo que toca a mente dele, o coração dele, tudo no meio. Porque quando você aprende a beijar um homem de um jeito que fala com os três, ele não vai só te querer, ele vai te sentir em todo lugar. E é aí que tudo começa. O pescoço, sabe o que é fascinante? O pescoço é um daqueles lugares que carrega força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. É onde o pulso encontra a respiração, onde a confiança encontra a rendição. Quando você beija um homem ali, você não está só tocando a pele, você está alcançando o instinto, o tipo que faz ele parar de pensar e começar a sentir. Não é sobre o quão apaixonada você está, é sobre o quão intencional você se torna. A maioria das mulheres não percebe o quão poderoso pode ser um beijo no pescoço de um homem. Talvez porque pareça ousado demais, atrevido demais, íntimo demais. Mas é exatamente isso que torna inesquecível. O pescoço é a ponte entre os pensamentos dele e o corpo dele. É perto o suficiente do maxilar para insinuar desejo, mas longe o bastante dos lábios para parecer misterioso. Não é onde ele espera ser beijado. E esse é o ponto. Aquele pequeno elemento surpresa, o não saber o que vem a seguir, cria uma eletricidade que ele não consegue controlar. Lembro de uma vez pensando, por que um beijo no pescoço parece tão diferente? E então me caiu a ficha. É porque brinca com poder. Quando você toma a iniciativa, quando você se inclina primeiro, você manda uma mensagem que diz, eu te quero. Não de um jeito carente, mas de um jeito confiante, seguro. Você inverte o roteiro usual. Ele não é mais quem lidera, você é. E para um homem que sempre foi esperado a ser forte, aquele único ato de você assumir o controle suavemente, graciosamente, acende algo primitivo dentro dele. Ele se sente desejado, ele se sente escolhido. E naquele momento o corpo dele responde antes mesmo da mente acompanhar. Mas o segredo não está só no ato em si, está no ritmo. Não tenha pressa, deixe o espaço entre a sua respiração e a pele dele fazer a maior parte do trabalho. Fique perto o suficiente para ele sentir seu calor, mas não seu toque. Deixe sua respiração roçar no pescoço dele primeiro, suave e devagar, como se você estivesse provocando o ar ao redor dele. Você vai sentir a mudança no corpo dele imediatamente. A respiração dele fica mais profunda, os ombros relaxam, o pulso acelera. Esse é o seu sinal. Então, quando você finalmente deixa seus lábios encontrarem a pele dele, faça suavemente, deliberadamente, como se fosse um segredo que você está revelando centímetro por centímetro. Suba devagar em direção à linha do maxilar. Depois trace de volta, descendo em direção à clavícula. Não pense demais. Sinta o ritmo dele, a tensão dele, o jeito que ele expira quando seus lábios param. A pausa é tudo. Aquele meio segundo de quietude entre os beijos tem o mesmo poder que o próprio beijo. É o que mantém a mente dele girando, imaginando o que vem depois. E se você quiser levar ainda mais fundo, misture um sussurro, algo brincalhão, algo só para ele.
Talvez seja simples como você cheira tão bem ou eu amo como você é quente. Quando sua respiração segue suas palavras, o contraste entre o calor e o frescor amplifica cada sensação. Ele vai associar aquele sentimento exato, o ritmo do seu toque, o som da sua voz com você, muito tempo depois de você ter se afastado. O corpo dele vai lembrar daquela eletricidade. Tem algo psicológico nisso também. O pescoço é onde a guarda dele vive. É exposto, mas protegido. É onde a dominância se suaviza em vulnerabilidade. Quando você toca ali com afeto, você está dizendo a ele sem palavras que está tudo bem relaxar. Você não está dominando ele, você está convidando ele a sentir. E esse convite, essa permissão para se soltar, é raro para a maioria dos homens. É por isso que um beijo no pescoço fica com eles. Alcança uma parte deles que geralmente é proibida. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca pensa. Não é só sobre o que ele sente, é sobre o que você sente também. A proximidade, o silêncio, a consciência do coração dele batendo sobre seus lábios. Isso te enraiza, te lembra que intimidade não é sobre performance, é sobre presença. Você não precisa fazer demais. Às vezes, um beijo lento e deliberado, seguido de quietude, diz mais do que 100 apressados jamais poderiam. Quando você beija ele ali, você não está tentando provar nada. Você está simplesmente dizendo: eu estou aqui, eu te vejo. Essa mensagem quieta, quando entregue através do toque em vez de palavras, se torna viciante. Diz a ele que pode largar a armadura, mesmo que só por um momento. E é aí que a conexão verdadeira começa. Costumava achar que os homens só respondiam ao fogo, ao desejo óbvio, ao calor, mas agora percebo que o que penetra neles não é a intensidade da chama, é o controle por trás dela, a contenção, a habilidade de fazer eles ansiarem sem nem se mexer. Essa é a arte que a maioria das mulheres ignora, a arte da tensão, porque tensão não é sobre negação, é sobre consciência. Quando você se torna consciente da energia entre vocês, da respiração dele, do pulso dele, do jeito que o ar engrossa, você começa a ver que intimidade é menos sobre toque e mais sobre timing. Você não está perseguindo prazer, você está construindo suspense. Você está pintando o silêncio com sensação. É por isso que o beijo mais poderoso no pescoço de um homem não é selvagem, é lento, curioso, intencional. É um sussurro que diz: eu sei o que isso faz com você. E quando ele percebe isso, quando ele sente que você entende a psicologia do prazer, ele não só te deseja, ele te admira. Porque esse tipo de consciência é raro, é magnético, faz ele te ver como a mulher que não só acende um fogo, mas sabe exatamente como mantê-lo aceso. Então, da próxima vez que você estiver perto o suficiente para sentir a respiração dele, não vá para os lábios dele logo de cara. Fique perto do pescoço. Deixe aquele espaço entre o toque e a tentação fazer o trabalho. E quando você finalmente beijar ele ali, faça como se fosse uma promessa. Devagar, certeiro, inesquecível. Porque esse é o tipo de beijo que fica na mente dele muito depois de você ter ido. E ainda assim, tão inebriante quanto o pescoço é, existe outro lugar ainda mais poderoso. Um lugar que toca não só o corpo dele, mas o coração. O peito tem algo profundamente magnético no peito de um homem. É o espaço onde a confiança mora, onde a força dele descansa, onde o coração se esconde. A maioria das mulheres vê como um símbolo de masculinidade, largo, firme, protetor, mas poucas percebem quanta ternura existe sob aquela força. Quando você beija o peito de um homem, você não está só tocando o corpo dele, você está tocando a parte dele que carrega o peso de ser forte. Você está dizendo: você não precisa ser o durão agora. E essa mensagem, embora silenciosa, fala mais alto que qualquer palavra. O peito é um dos lugares mais carregados emocionalmente no corpo de um homem, porque é onde a armadura dele encontra o coração.
É o que o mundo vê quando ele se mantém firme, mas também é o que protege sua parte mais frágil. Quando seus lábios encontram aquele espaço, não é só sobre sedução, é sobre permissão. Permissão para descansar, permissão para respirar, permissão para simplesmente ser. O mundo constantemente diz aos homens para aguentar firme, para esconder a maciez por trás da confiança, para continuar andando, não importa quão pesado se sinta. Mas quando você se inclina e traça seus lábios pelo peito dele e deixa sua respiração derreter na pele dele, algo dentro dele muda. É como se todo aquele barulho, a pressão, as expectativas, o cansaço quieto de repente esmaecesse. Tudo que resta é a simplicidade do seu toque, o calor da sua presença, a lembrança de que ele não precisa carregar tudo sozinho. Costumava subestimar esse tipo de intimidade. Achava que força era algo que os homens guardavam tão firmemente que nunca compartilhariam. Mas uma noite, quando coloquei meus lábios sobre o peito de um homem e senti o ritmo do coração dele contra minha boca, percebi algo. Os homens anseiam ser vistos tanto quanto nós, só escondem melhor. Aquele batimento cardíaco me disse tudo. Não era confiança estável, era alívio. Alívio de que ele não precisava performar força naquele momento, que ele podia simplesmente sentir. Quando você beija ele ali, deixe ser devagar, gentil, deliberado. Não corra para tornar apaixonado. Deixe ser enraizador. Deixe ser humano. Apoie sua cabeça no peito dele antes de beijar. Escute o coração dele. Sinta o ritmo, o poder, a maciez. Então deixe seus lábios seguirem aquele ritmo. Suave, paciente, sincero. Cada beijo diz: eu te vejo. Você não precisa provar nada. Esse tipo de cuidado disfarçado de desejo cria uma conexão que queima quieta, mas profundamente. Porque quando um homem se sente tanto desejado quanto aceito, algo se destranca dentro dele. Ele começa a se abrir de jeitos que não sabia que podia. A sensação física do seu beijo se torna um símbolo de algo maior, confiança. A pele sobre o coração dele é fina, sensível, cheia de terminações nervosas. Quando seus lábios ou língua traçam sobre aquela área, manda uma corrente pelo corpo inteiro dele. Mas o que ele lembra não é a faísca, é a calma que segue. O silêncio que envolve vocês dois quando vocês só ficam ali respirando juntos. É aí que o desejo se transforma em devoção. Para tornar ainda mais poderoso, sussurre algo honesto enquanto você está ali. Não precisa ser perfeito ou poético, só algo real. Você é incrível, você está seguro, eu amo isso. O som da sua voz viaja pelo peito dele, vibrando contra a pele, afundando na memória. É assim que ele lembra de você. Não pelo ato, mas pelo jeito que você fez ele se sentir compreendido sem ter que dizer uma palavra. Os homens raramente recebem afeto que não exija algo em troca. Quando você beija o peito dele, sem expectativa, sem objetivo, sem pressa, você dá a ele algo que ele não sabia que estava faltando: paz. Esse tipo de intimidade permanece, suaviza ele de jeitos que nenhum outro toque consegue. E se você olhar para ele entre os beijos, seus olhos encontrando os dele, você vai ver a mudança, o jeito que o corpo dele relaxa, o jeito que a expressão muda de surpresa para rendição. Isso não é só atração, é confiança se formando bem na sua frente. Você se torna o único lugar onde ele não precisa fingir, o único lugar onde ele pode respirar sem segurar. É por isso que um beijo no peito dele não é só sensual, é sagrado. Lembra ele que vulnerabilidade não é fraqueza, é conexão. E a mulher que entende isso se torna inesquecível, porque ela não está só tocando o corpo dele, está tocando a história dele. Cada cicatriz, cada músculo, cada respiração, ela está dizendo: você é suficiente, mesmo quando não está tentando ser. E ele vai lembrar desse sentimento muito depois da noite acabar. Costumava acreditar que desejo e ternura não podiam coexistir, que um dominaria o outro, mas a verdade é que eles foram feitos para dançar juntos.
A ternura impede o desejo de desaparecer e o desejo mantém a ternura viva. Quando você beija o peito dele com esse equilíbrio suave, mais certo, gentil, mais presente, você cria algo que parece atemporal. É o tipo de intimidade que não exige ser lembrada, simplesmente é. Então, da próxima vez que ele estiver deitado ali, quieto, talvez perdido em pensamento, não preencha o silêncio com palavras. Apenas coloque sua mão no peito dele, sinta-o subir e descer e deixe seus lábios seguirem. Deixe o ritmo te guiar, deixe a quietude falar, porque às vezes a maneira mais poderosa de dizer eu te amo é sem dizer nada. E ainda assim, existe outro lugar, menor e mais inesperado, que guarda um tipo diferente de mágica. Um lugar que revela não só como você o vê, mas como você o admira. As mãos têm algo quietamente poderoso nas mãos de um homem. São as partes dele que constroem, protegem, criam e seguram. Contam histórias sem falar. Uma borda áspera do trabalho, uma pequena cicatriz de algo que ele consertou uma vez, o aperto firme que te segura quando você menos espera. A maioria das pessoas nunca presta atenção nelas, mas uma mulher que presta, que nota as mãos dele e as trata com reverência, desperta algo profundo dentro dele. Quando você beija as mãos de um homem, você não está só sendo afetuosa. Você está reconhecendo o esforço dele, a força dele, a dedicação quieta. Você está dizendo a ele: eu vejo o que você faz por mim, eu vejo quem você é. E esse gesto simples, um que a maioria ignora, pode desarmá-lo do jeito mais lindo. Porque para um homem as mãos dele são mais que ferramentas, são uma extensão do propósito dele. Carregam tudo que ele não consegue colocar em palavras. Quando seus lábios tocam aquela parte dele, não é luxúria, é gratidão na forma mais pura. Imagina sentar com ele, talvez no meio de uma conversa, talvez num momento de silêncio. Você alcança a mão dele, traça seus dedos levemente pela palma, sentindo o calor da pele, as linhas que guardam a história dele. Então, sem dizer uma palavra, você traz para perto e pressiona um beijo lento e deliberado no dorso dela. Você demora só o suficiente para ele sentir sua respiração. Aquele único ato pequeno faz algo inesperado. Pega ele desprevenido. Os homens estão acostumados a serem os que iniciam o toque, que lideram, que oferecem conforto. Mas quando você pega a mão dele e beija, você inverte aquela energia completamente. Você diz a ele que ele pode receber, que ele também pode ser admirado. E essa inversão é magnética, não é dramática ou barulhenta, é quieta, graciosa, desarmante. O tipo de momento que faz ele pausar e pensar: o que acabou de acontecer? Costumava achar que gestos assim eram sutis demais para importar, que os homens precisavam de ousadia, calor, algo mais óbvio. Mas eu estava errada. Sutileza, quando feita com intenção, pode ser mais erótica que qualquer outra coisa, porque convida a imaginação, permite espaço para a emoção respirar. Quando você beija as mãos dele, você está dando a ele aquele espaço, o espaço para sentir sem precisar performar. É um tipo raro de intimidade, o tipo que constrói um laço mais profundo sem dizer uma única palavra. Para tornar ainda mais poderoso, note como ele responde. A pequena flexão dos dedos, o jeito que ele expira suavemente, surpreso. Esse é o seu sinal. Deixe seu polegar desenhar pequenos círculos na palma dele ou trace as veias que correm pelo pulso. Então coloque outro beijo ali mais devagar, dessa vez bem no interior do pulso. Aquele ponto, tão perto do pulso, carrega tanto sensibilidade quanto simbolismo. É onde você pode sentir a vida dele se movendo sob a pele. É onde o batimento cardíaco encontra seu toque. Quando seus lábios encontram aquele ponto, você está se sincronizando com ele, mesmo que só por um segundo. É por isso que parece tão pessoal, tão íntimo, porque não é sobre reivindicar ele, é sobre conectar com ele. O calor dos seus lábios, o ritmo do pulso dele,
se torna uma linguagem quieta própria. Se você quiser aprofundar o momento, olhe para ele enquanto faz isso. Deixe seus olhos encontrarem os dele, sem palavras, sem explicações, só presença. Aquele contato visual vai dizer tudo: admiração, apreciação, desejo. Diz a ele que ele não precisa provar sua força. Você já vê, você está honrando. E aquele sentimento de ser visto daquele jeito é algo que os homens raramente experimentam. É por isso que ele não vai esquecer. Porque você não está elogiando o que ele faz, você está reconhecendo quem ele é. E quando um homem se sente reconhecido por quem ele é, ao invés do que ele dá, ele se conecta com você num nível que a lógica não alcança. Na minha experiência clínica, observei que as mãos são a parte mais honesta do corpo humano. Mostram cuidado, medo, paciência e poder ao mesmo tempo. O jeito que as mãos de um homem apertam quando ele está nervoso, o jeito que elas suavizam quando está calmo. Quando você toca nelas, não está só tocando o corpo dele, você está lendo as emoções dele em tempo real. É isso que torna esse tipo de intimidade tão raro. É intuitivo. Você não planeja, você sente. E quando você finalmente beija a mão dele, se torna um ato tanto de afeto quanto de compreensão. Você está dizendo: eu te admiro, mas também te aceito. Aquele equilíbrio entre admiração e aceitação é o que mantém os homens voltando, porque a admiração alimenta a confiança deles e a aceitação alimenta a alma. Para brincar com aquela energia, você pode adicionar um calorzinho provocador. Depois de um beijo, sorria suavemente e sussurre algo como: essas mãos se safam de muita coisa. Ou eu amo como me sinto segura quando você me segura. Aquelas palavras pequenas misturam flerte com sinceridade e aquela combinação é irresistível. Mantenha a conexão leve, mas emocionalmente carregada. O que a maioria das pessoas perde é que um beijo na mão não é antiquado, é atemporal. Carrega a graça do romance e a profundidade do respeito. Não é só sensual, é simbólico. Diz: eu te valorizo não só pelo que você pode fazer, mas por quem você é quando está comigo. E esse tipo de reconhecimento deixa uma marca que nenhum gesto grandioso pode substituir. Então, da próxima vez que você se encontrar ao lado dele, talvez rindo, talvez quieto, alcance a mão dele. Segure, trace, beije uma vez, talvez duas, e deixe aquela quietude falar. Porque aquele único ato diz mais que qualquer confissão poderia. Diz: eu vejo o homem por trás do movimento. E quando ele sentir isso, quando perceber que você entende o homem sob a superfície, ele nunca vai olhar para você ou para as mãos dele do mesmo jeito de novo. Ainda assim, existe um lugar ainda mais inesperado, um gesto ainda mais suave, que tem o poder de fazer ele se sentir seguro de um jeito que a paixão nunca poderia. A testa. Um beijo na testa pode parecer simples, quase inocente, mas carrega um peso que poucas pessoas entendem. Não é sobre paixão, calor ou até atração. É sobre paz. É o tipo de gesto que diz a ele sem palavra: você pode descansar aqui. E para um homem acostumado a ser forte, esse é o sentimento mais poderoso do mundo. A testa é onde os pensamentos dele vivem, onde a preocupação se esconde atrás de olhos quietos, onde a compostura tenta segurar tudo junto. Quando você se inclina e beija ele ali, você não está só mostrando afeto, você está dando permissão para ele expirar, para parar de lutar contra o mundo por um momento, para parar de ser o protetor e simplesmente ser humano. A primeira vez que beijei a testa de alguém, não achei que importava. Parecia pequeno demais, doce demais, sutil demais. Mas quando fiz, senti o corpo inteiro dele amolecer. A respiração dele desacelerou, os ombros relaxaram, os braços instintivamente me puxaram para perto. Foi aí que entendi o que aquele momento significava. Não era um beijo de desejo, era um beijo de rendição, de confiança, de amor, na forma mais pura que era.
Porque os homens carregam peso invisível. Não falam sobre isso, mas está lá. A pressão para liderar, para consertar, para aguentar. Eles acordam com isso, dormem com isso, escondem atrás de sorrisos. E quando você beija a testa dele, é como se você estivesse dizendo que ele não precisa carregar sozinho, que ele pode largar a máscara, mesmo que só por um batimento cardíaco. Aquele pequeno gesto dissolve a distância que a vida constrói ao redor dele. Você não está beijando ele para acender nada, você está beijando para acalmar tudo. É isso que torna inesquecível. Existe um tipo de silêncio que segue. Um silêncio que não parece vazio, mas cheio. Cheio de emoção não dita, de calma, de cuidado. Naquela quietude, sua energia fala mais alto que seus lábios. Diz: você está seguro, você é amado. Você não precisa ser forte para mim. Esse é o momento que os homens lembram. Não as palavras dramáticas, não a intensidade física, mas aquele lembrete gentil de que eles podem sentir. Quando seus lábios tocam a testa dele, faça suavemente, deixe sua respiração permanecer. Talvez deixe sua mão descansar no maxilar dele ou deslizar gentilmente no cabelo. Não diga nada, apenas esteja ali. O calor do seu toque, a firmeza da sua respiração, é isso que ele vai sentir lá no fundo muito depois de você se afastar. Não é sobre timing, é sobre presença. Talvez seja depois de um dia longo, quando ele está quieto e cansado. Talvez seja no meio de uma risada, quando você pega ele desprevenido. Talvez seja quando ele está perdido em pensamento e você não pergunta o que há de errado. Você só beija a testa dele. Você não exige explicação. Você oferece conforto. Esse tipo de intimidade não precisa de palavras. É gravidade emocional, a atração invisível que faz alguém se sentir compreendido sem ter que falar. Costumava achar que os homens não precisavam de ternura, que preferiam ousadia, intensidade, algo que os acordasse. Mas eu estava errada. O que eles anseiam, o que raramente admitem, é uma mulher que os faça sentir calma, porque calma é raro, calma parece lar. Um beijo na testa dá isso a eles. Faz a ponte entre afeto e confiança, entre calor e paz. Não é barulhento, mas permanece. E o que é lindo é que muitas vezes desperta um tipo diferente de atração, o tipo enraizado em segurança. Quando um homem se sente emocionalmente seguro com você, o desejo dele se aprofunda. Não é mais só físico, se torna algo magnético, algo espiritual. É por isso que a testa é um lugar tão poderoso. Conecta com a mente, não só com o corpo. Quando você beija ele ali, é como se você estivesse acalmando os pensamentos dele, quietando o barulho na cabeça. Você está tocando a parte dele que pensa demais, preocupa demais, sente demais. Você está lembrando que ele não precisa ter todas as respostas. Você está dizendo você é suficiente mesmo em silêncio. E aquele sentimento ser aceito sem precisar performar muda o jeito que ele te vê. Você deixa de ser a mulher que ele deseja e se torna a mulher em que ele confia, aquela para quem ele se vira quando o mundo fica pesado. Aquela que não pede para ele ser perfeito, aquela que dá paz. É por isso que um beijo na testa, embora simples, tem o mesmo poder emocional que qualquer toque passional. É a quietude antes da tempestade, a expiração depois de um dia longo, o eu te entendo sem palavras que todo homem secretamente anseia ouvir, e talvez essa seja a ironia. O que é suave frequentemente atinge mais fundo, o que é quieto frequentemente ecoa mais longo. Então, da próxima vez que você se encontrar perto dele, quando a noite parecer quieta e todo o resto desaparece, se incline e deixe seus lábios descansarem na testa dele. Fique ali por um momento. Não se mova, não fale, apenas deixe ele sentir aquela quietude, aquela calma, aquele cuidado, porque é assim que o amor sussurra, não em fogo, mas em paz. E quando ele sente esse tipo de paz vindo de você, fica com ele, se torna a memória
para a qual ele retorna quando todo o resto parece barulhento. E ainda assim, mesmo depois de toda a ternura, existe um lugar que resta explorar, o mais óbvio, mas o mais mal compreendido. O beijo que conecta tudo desejo, emoção e significado. Os lábios. Um beijo nos lábios é o mais familiar, o mais esperado. E ainda assim, quando feito com verdadeira presença, se torna o mais poderoso, porque um beijo não é só duas bocas se encontrando, são duas energias colidindo, duas histórias se fundindo, duas almas falando numa linguagem sem palavras. A maioria das pessoas corre através dele, perseguindo intensidade, perseguindo prova de paixão, mas o tipo de beijo que fica com um homem muito depois de acabar não é apressado ou barulhento, é quieto, intencional, vivo. É o momento onde o tempo se dobra sobre si mesmo e todo o resto desaparece. Costumava achar que beijar era sobre faíscas. Quanto mais rápido, mais quente, melhor. Mas então aprendi que o que realmente move alguém não é a velocidade ou o calor, é a honestidade por trás do toque. A intenção, o jeito que você desacelera o suficiente para deixar ele te sentir, não só fisicamente, mas emocionalmente. É aí que a conexão começa. Não o beijando logo de cara. Esse é o segredo que ninguém te conta. A verdadeira mágica vive no quase. Fique perto o suficiente que sua respiração se misture com a dele. Deixe seus olhos derivarem dos lábios dele para o olhar. Deixe ele sentir a tensão subir entre vocês como estática, aquela linha invisível. O espaço entre querer e ter é onde o desejo cresce. É a pausa que torna o beijo inesquecível, porque naquela pausa a antecipação floresce. Ele não está pensando sobre o que acontece depois, ele está sentindo. E então, quando você finalmente fecha a distância, não vá de uma vez. Deixe seus lábios encontrarem os dele suavemente, mal tocando, um segredo que só vocês dois compartilham. Sinta a temperatura da respiração dele, a forma da boca, o leve tremor de segurar por tempo demais. Beije ele devagar, aprofunde gradualmente, deixe evoluir naturalmente, como uma onda construindo e recuando. Você não está tentando performar, você está tentando escutar. Cada movimento, cada respiração, cada pequeno puxão ou hesitação é uma conversa. É isso que torna a arte. Você responde, não controla, você lidera, mas também segue. E no momento que você sente ele relaxar, quando você sente aquela rendição sutil, é aí que você sabe que o beijo se tornou mais que físico. É emocional, é o tipo de beijo que deixa uma marca. Não porque foi ardente, mas porque foi real. Se você quer mantê-lo fisgado, brinque com o ritmo. Recue só um pouco. Deixe seus lábios pairarem de novo. Deixe ele perseguir a distância. Aquele momento de quase contato reacende a antecipação. Mantém ele suspenso na tensão entre ansiar e contentar. Às vezes o beijo mais suave e lento é aquele que queima por mais tempo. Porque o que ele vai lembrar não é o quão forte você o beijou, mas o quão profundamente ele se sentiu visto naquele momento. Quando o seu beijo diz "eu estou aqui", se torna inesquecível. Existe uma razão pela qual os lábios são sempre o ato final. Eles selam tudo junto. O pescoço sussurra desejo, o peito dá conforto, as mãos mostram admiração, a testa oferece paz. Mas os lábios conectam tudo. Guardam tanto paixão quanto emoção, tanto caos quanto calma. São onde tudo que você fez ele sentir se junta. É por isso que um beijo assim pode mudar tudo, porque diz a ele o que as palavras não conseguem. Eu te quero, eu confio em você, eu me sinto segura com você. Lembro de uma vez pensando que um beijo era só uma faísca, agora sei que é um espelho. Reflete o que é real entre duas pessoas naquele momento exato. Quando você beija com presença, você cria uma memória que não esmaece. Não é sobre ser perfeita, é sobre estar presente.
Cada segundo que você está ali completamente sentindo, completamente consciente, você ensina a ele algo que ele não sabia antes. Que conexão não é construída através de gestos grandiosos, mas através dos menores momentos mais verdadeiros. Então, da próxima vez que você beijar ele, não corra para tornar apaixonado. Torne significativo, torne algo que parece pertencer só a vocês dois. Deixe carregar tudo o que você disse sem palavras. O respeito, a admiração, a calma, o desejo. Deixe ser tanto o começo quanto o fim, porque é isso que o beijo certo faz. Não só expressa desejo, cria. Não só toca os lábios dele, toca a alma. E quando um homem sente isso, ele vai ansiar não só pelo seu beijo, mas pela sua presença, sua quietude, sua energia. Ele vai lembrar do jeito que sua respiração pareceu, o jeito que você esperou, o jeito que você quis dizer. É isso que permanece muito depois de você ter ido. Conclusão. Então, quando você pensar sobre onde beijar ele da próxima vez, lembre, não é sobre localização, é sobre intenção. Todo beijo tem uma mensagem, todo tem um significado. E a pergunta é: que história você quer que seu beijo conte? Porque quando você aprende a beijar com significado, com emoção, com poder, você para de tentar ser inesquecível. Você simplesmente é. E talvez agora eu queira saber algo de você. De onde no mundo você está assistindo? Que tipo de beijo, desejo, conforto, admiração ou paz você acha que ele ansiaria mais vindo de você? Me conta nos comentários. Vamos ver qual toca seu coração.